Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 11 de julho. A igreja celebra São Bento Abade, este grande santo invocado até hoje por milhares de pessoas. A palavra de Deus é do livro de São Mateus, no capítulo 10. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de reis e governadores por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje começa com um aviso direto de Jesus. Ele não promete para nós que somos cristãos caminhos fáceis nem ilusões reconfortantes. Ele diz: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Essa frase é tão curta, mas ela carrega uma verdade enorme e é impactante. Viver como discípulo de Jesus em qualquer tempo é caminhar num mundo que nem sempre compreende, nem sempre acolhe e respeita aquilo que é a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, aquilo que fundamenta a nossa vida. Mas Jesus não nos envia para esse mundo cercado de lobos indefesos. Ele nos dá um caminho. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. São essas duas atitudes que ele coloca no centro da missão, e é sobre elas que eu quero conversar com você nessa sexta-feira. Comecemos então pela prudência. A prudência é mais do que cautela, é uma inteligência espiritual. Ela nasce quando nós aprendemos a não reagir por impulso, mas pela consciência. A pessoa prudente, ela não vive como quem corre atrás de tudo, nem como quem foge de tudo. Ela sabe parar, pesar, calcular, observar. Ela sabe que nem todo confronto é necessário, nem toda resposta ela precisa ser dada. Prudência é o silêncio que salva, a espera que amadurece, a palavra que orienta. É a arte de não se precipitar para não ferir e de não recuar quando é preciso se posicionar. Quem é prudente não se protege do mundo por medo, mas para preservar o que há de mais valioso dentro de si. Já a simplicidade não é uma forma de existir sem disfarces. Simples não é quem não tem profundidade, é quem tem tanta profundidade que não precisa parecer mais do que é. A simplicidade, inclusive, ela é irmã da verdade. Ela não vive para agradar, não precisa encenar, não quer impressionar. Vive com leveza porque já entendeu o que importa. E quem vive assim, você sabe, eu dizia ontem para você, vive limpo, leve, vive inteiro. A sabedoria da simplicidade é essa. Ela desarma o orgulho, ela dissolve a vaidade, ela afasta o excesso. A alma simples é aquela que já não precisa vencer para ser livre. Ela já não precisa acumular para se sentir plena, importante. Ela não precisa ser vista para ter o seu valor. E quando a prudência e a simplicidade se unem, o interior encontra um raro equilíbrio. Firmeza com ternura, presença com discrição e sabedoria com transparência. E é disso que a vida precisa. A prudência nos impede de agir movidos por feridas. A simplicidade nos impede de viver à base de máscaras. A primeira é como uma lâmpada acesa, que ilumina os passos. A segunda é como uma janela aberta. Ela deixa a luz entrar dentro de nós. E ambas evitam que nos percamos de nós mesmos, porque aos poucos nós vamos descobrindo que a maior ameaça da vida não são os lobos lá fora, mas os personagens que nós criamos aqui dentro para agradar os lobos que estão fora. Eu digo mais para você, cultivar essas duas virtudes é um caminho de liberdade interior. A prudência, ela nos impede de desperdiçar a alma com o que não constrói. A simplicidade, ela nos livra da prisão de agradar o tempo todo. E quem une essas duas não vive para provar nada,
vive para ser alguém na vida de um outro. Mas o maior perigo não está nos lobos do caminho. Está na confusão que nós carregamos por dentro, onde a prudência ainda não ordenou e a simplicidade ainda não purificou. Por isso, não nos assustemos com o envio. Quando o coração encontra esse eixo, firme, limpo, verdadeiro, até os lobos perdem o poder de nos tirar do caminho. Então, consagre ao Senhor a sua vida e seja prudente e simples. Nisto, nós descobrimos uma liberdade interior poderosa que ordena todo o nosso ser e nos faz fortes, sim, para enfrentarmos os lobos da nossa vida, sem perdermos a nós mesmos. É verdade que o mundo muitas vezes se mostra áspero, confuso, marcado por feridas que não foram causadas por nós. Há lares que se tornaram lugares de silêncio doloroso. Há ambientes onde se disputa mais do que se colabora. Mas o problema mais sério não é o barulho lá fora. É o que permitimos que se instale por dentro, quando não temos chão. O risco não está apenas na violência do ambiente, mas na ausência de um interior trabalhado, profundo e também amadurecido. E quando não somos conduzidos pela prudência, quando não somos purificados pela simplicidade, qualquer instabilidade externa se torna uma rachadura interna. A missão que Jesus nos confia exige mais do que coragem, exige estrutura interior. A prudência nos ensina a resistir sem endurecer. A simplicidade é continuar amando sem se corromper. E quando essas duas virtudes elas ganham espaço dentro de nós, elas se tornam como que uma coluna firme. Elas sustentam o que o mundo tenta derrubar. E o que realmente fortalece a alma não é o quanto ela suporta, mas o quanto foi trabalhada no silêncio da fé, na paciência das escolhas, na verdade do próprio coração. Quem se deixa formar assim não vive à deriva, vive enraizado na verdade, vive enraizado em Deus que trabalha o íntimo, o coração de cada um de nós. E mesmo quando tudo ao redor parece se fragmentar, permanece inteiro, porque já encontrou dentro de si um lugar onde tudo repousa e não se quebra, porque Deus é a sua base e Deus trabalhou a verdade, o interior de cada um de nós, especialmente pela via da prudência e da simplicidade, de tantas outras virtudes que a nossa igreja nos ensina. Aproveito para desejar a você um excelente dia, que Deus guie os seus passos, inspire suas palavras e que esse dia seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se necessário, durante o dia, ouça mais de uma vez essa oração. Eu sei que às vezes não é tão fácil entender essas coisas que são tão profundas à nossa alma. Exige um pouquinho de tempo, de reflexão e de paciência consigo mesmo. Boa jornada e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.